Gênesis 29, versículo 31. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada por Jacó, fez com que ela tivesse filhos. Raquel, porém, não podia ter filhos. Amém? Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. E a Tua palavra, ela é viva e eficaz. E nós sabemos, Pai, que ela falará aos nossos corações. Por isso, fale comigo, fale com a Tua igreja. E que nós possamos ter a revelação do Teu amor por cada um de nós. Porque nós necessitamos da Sua presença em nossa vida. Nós necessitamos do Seu amor. E muitas vezes nós não reconhecemos esse amor pelas nossas próprias distrações. Por isso, Pai, que nesta noite a gente possa virar uma chave em nossa vida e entender o Teu grande amor para com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se assentar. Amados, essa mensagem, ela ainda não está acabada, mas ela nasceu no meu coração através de um dia que eu estava orando e veio diretamente do coração de Deus. Eu preguei esses dias atrás sobre rejeição e eu até falei sobre Lia, José e Davi. Mas essa semana Deus começou a falar muito forte comigo. E eu não sei se isso já aconteceu com vocês quando vocês estão fazendo o devocional. Quando Deus começa a falar, você pega um versículo, daí você corre no outro, aí você vai, parece que você pega a Bíblia inteira e vai daqui. Pastor Vinícius é professor de escola bíblica, ele sabe o que eu estou falando. Parece que é uma coisa muito... É de Deus, irmãos, porque não tem como a gente correr a Bíblia daquele jeito pela nossa força. E Deus começou a falar muito forte comigo a respeito dessa mulher chamada Lia. E eu gostaria muito que a igreja entendesse que essa mensagem, ela é necessária, uma leitura depois da palavra de Deus na sua casa, para você entender como que a gente passa desapercebido por pequenos versículos que nos dão ideias daquilo que realmente Deus tem para nós e para a nossa vida. Então a gente olha para a vida dessa mulher e a primeira coisa que a gente sempre vai pregar e lembrar dela é do tanto que ela foi desprezada, do tanto que ela foi rejeitada. É óbvio que quando a gente prega sobre Lia, todo mundo vai falar isso, porque foi uma mulher que realmente foi rejeitada pelo seu pai, foi rejeitada pela sua irmã, foi rejeitada pelo seu marido. Era uma mulher que era totalmente... ela tinha todos os motivos para ser uma mulher infeliz. Só que o Senhor, Ele me mostrou um ângulo diferente da história de Lia. Porque a gente costuma ver a nossa história no plano da terra. A gente começa a olhar para as pessoas e começa a ver a vida delas e pensa: ah, mas isso aqui não está bom, isso aqui está errado, isso aqui não está dando certo na vida dela. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a gente precisa começar a olhar as pessoas e até a nós mesmos com o olhar do céu. Aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém, aquilo que Deus escolheu para fazer na vida de alguém. E quando a gente olha para a vida de Lia, a gente percebe que ela é uma escolhida de Deus. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e falasse assim: você crê que você é um escolhido de Deus? Você crê que você é um escolhido de Deus? Só que as circunstâncias, amados, às vezes nos abate. E uma coisa que me chama muita atenção é que quando Lia, ela vai relatando a sua história. E como que eu descobri a história de Lia? Lendo qual o nome que ela dava para os seus filhos. Em cada filho que nascia de Lia, ela colocava um significado. E através desse significado você vai construindo a história da vida dela. Pelo menos até ela, quando ela se casou com Jacó.
E para vocês entenderem essa mensagem de hoje, eu preciso trazer para vocês como que foi que tudo isso se deu na vida de Lia. A palavra do Senhor diz que Jacó, todo mundo sabe, que enganou, pegou a primogenitura de Esaú e teve que sair da sua terra e foi para Padarã. Só que quando ele chega em Padarã, ele já chega intencionalmente na ideia de arrumar uma esposa, de se casar, de formar uma família. Mas nós sabemos, amados, que quando ele chega naquele lugar, ele procura pelo seu tio Labão. Mas a primeira pessoa que ele encontra é Raquel, no poço. Então a gente percebe que quando ele tem esse encontro, ele se apaixona imediatamente por aquela mulher. Mas uma coisa que me chama a atenção é a maneira como Jacó, ele começa a amar aquela mulher de uma forma que a gente para pensar e fala assim: o que fez Jacó amar Raquel? E a Bíblia nos dá algumas informações que Lia, ela tinha os olhos meigos, mas que Raquel era bonita de corpo e de rosto. Ou seja, ela era uma mulher bonita, era uma mulher que chamava atenção. Mas só que nós entendemos pela palavra que quando Jacó está indo para Padarã, ele ainda não tem um relacionamento 100% com Deus. Ele conhecia Deus, ele sabia que Deus era o Deus dele, o Deus único. Só que quando ele está indo, quando ele deita naquela pedra e tem aquele sonho, aonde ele vê anjos subindo, anjos descendo, ele compreende que aquele lugar é como se fosse a porta do céu. Então ele coloca um azeite sobre aquela pedra, aonde é chamado de Betel. E ele parte dali dizendo assim: Deus, se o Senhor for comigo, eu te servirei. Então ele coloca uma condição para Deus: se o Senhor for comigo, eu te servirei. Ele não serve a Deus para que Deus seja com ele, ele simplesmente coloca uma condição. E a gente percebe que quando ele chega, e por mais que a gente não queira comparar, quando Abraão pede para Eliezer buscar uma esposa para Isaac em Padarã, Eliezer, ele encontra Rebeca num poço. Ele olha, só que ele pede sinais para Deus. Eliezer, ele não pega aquela moça e fala: ah, é bonita essa daqui. Não, ele fala: Senhor, a moça que estiver tirando água e der água para mim e para os meus camelos, essa é a mulher que eu vou levar para o Senhor. Só que Jacó, ele não faz nenhum pedido para Deus. Ele simplesmente não ora, ele simplesmente não pergunta, mas ele simplesmente faz o quê? Ele simplesmente olha com seus olhos carnais e diz: é essa que eu quero. Então a Bíblia nos relata que o amor dele por Raquel era praticamente um amor doentio, porque ele gostava daquela mulher, não porque Deus a tinha escolhido, mas por causa do seu porte, por causa da sua beleza. E o amor dele, o desejo dele por Raquel era tão grande, que ele trabalhou 7 anos, ele trabalhou de graça, para poder obter aquela mulher para ele. Então a gente começa a perceber, de uma certa forma, a carnalidade de Jacó. Só que por trás de tudo isso existia uma promessa a Abraão, que ele seria um pai de multidões. Por trás de tudo isso existia uma promessa. Por trás de tudo isso existia um pano de fundo. Por trás de tudo isso existia Deus no controle. Só que quando Deus olha para Padarã, a gente precisa entender isso. Padarã era aquela cidade que foi formada pelo pai de Abraão. E ali as pessoas adoravam outros ídolos, elas não adoravam somente o Deus de Israel. Então ali as pessoas tinham ídolos, elas tinham outros costumes, elas tinham outras vontades de fazer. Então Lia e Raquel, elas cresceram num costume diferente de Jacó. Elas não conheciam a Deus. Então quando Jacó chega lá falando sobre Deus, isso começa a mudar o pensamento de quem estava perto de Jacó. Porque eu quero que você entenda, quando você começa a falar de Jesus para alguém, o pensamento daquela pessoa começa a mudar. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que alguém chegou para mim e falou assim: Jesus te ama. Só falou isso.
A minha vida a partir daquele dia mudou. Ela não pregou, ela não é nem crente. Ela é uma pessoa que hoje, ela não é crente até hoje. Mas ela foi usada por Deus para dizer assim para mim: Jesus te ama. E aquele momento, tudo que eu precisava ouvir era essa palavra. Então muitas vezes a gente acha que a gente não pode falar sobre Deus. Mas eu quero te dizer, é necessário a gente falar sobre Deus. Então quando Jacó, ele começa a falar, eu acredito pela palavra, pela história, pela Bíblia, se você ler, você vai começar a descobrir isso, que Lia começou a se interessar por Deus, porém Raquel não. A gente percebe que Lia começa a querer saber quem é Deus, porque em cada filho que ela tinha, ela dizia, o Senhor. E teve um filho até que ela disse, Iavé, ou seja, ela já estava tendo intimidade com o Senhor. E a gente percebe que Raquel não. Raquel só orou ao Deus de Jacó no desespero, lá na frente, quando ela queria um filho. Mas até então, nada feito. Então o que nós percebemos? Nós percebemos que Lia, ela começa a ter interesse em saber quem é Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jacó quer casar com Raquel, o pai, Labão, diz, olha, trabalha 7 anos por ela que eu vou te dar a minha filha. E passaram-se os 7 anos. E o dia que acabou os 7 anos, Jacó chegou lá, parecendo um cachorro, desesperado, e falando, dá-me a minha mulher. E sabe uma coisa, irmãos? Ele não falou assim, ó, eu quero casar com ela semana que vem, eu quero agora. Ele queria Raquel naquela hora. Ele queria desesperadamente aquela mulher. Era uma coisa de louco. Só que teve a festa, teve o casamento, mas na hora das núpcias, Labão coloca Lia no lugar de Raquel. E eu acredito que estava escuro. E quando amanhece, Jacó percebe que tinha sido enganado. Jacó percebe que a mulher que estava no seu leito não era a sua amada, era Lia. Mas aqui a gente precisa entender uma coisa. Jacó tinha escolhido Raquel, mas Deus tinha escolhido Lia. A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas escolhas, porque às vezes a gente acha que aquela coisa, que aquela pessoa é bom para nós, e a gente não ora, a gente não pede sinal, a gente não fala com Deus. Jacó, porque viu Raquel no poço, já achou que era a mulher de Deus para a vida dele. Ele não pediu um sinal, ele não perguntou para Deus, ele não fez nada, ele simplesmente quis e acabou. Então ele virou um escravo dessa mulher durante 14 anos, porque ele teve que trabalhar por ela 14 anos. Porque quando ele percebe que é Lia, ele chega para Labão e fala, mas eu quero Raquel. E Labão fala, então faz o seguinte, fica com Lia uma semana, e você vai trabalhar mais 7 anos para mim, e eu vou te dar Raquel. Só que ele deu a Raquel antes dos 7 anos, ele tinha que trabalhar depois. Então imagina 14 anos sendo escravizado por um amor que não tinha sido escolhido por Deus. E a gente percebe nas entrelinhas que Deus tinha escolhido Lia. Só que a palavra do Senhor, ela é tão rica de detalhes, que a gente começa a perceber o problema de querer aquilo que é do outro. Sabe o que eu quero te dizer? Você é abençoado, meu irmão. Você é uma pessoa que talvez você não tenha algo hoje, que tenha falta de algo, mas você tem algo que alguém quer. Você tem algo que ninguém tem. Você tem algo que é precioso na vida de alguém. Talvez você pode olhar e falar, eu não tenho dinheiro, mas talvez você tenha uma unção que ninguém tem. Ah, eu não tenho saúde, mas você talvez tenha algo que ninguém tem. Então a gente fica muito fixado na falta e não olha naquilo que Deus tem nos proporcionado. E o que aconteceu com Lia foi exatamente isso. Eu estou com um pouquinho de dificuldade, porque eu estou por causa da enfermidade que eu estava, mas estou boa já. Então, o que Lia não percebia é que ela estava, porque a palavra do Senhor, ela diz assim, agora eu quero fazer um comentário aqui com vocês, entre nós aqui. Imagina,
Lia casa-se com Jacó. Quando Jacó acorda e vê que é ela, vocês imaginam a cara de Jacó. Alguém já imaginou? Gente, imagina o desprezo que essa mulher sentiu. Ela foi rejeitada, ela foi desprezada, ela foi humilhada. Quantas vezes isso acontece com a gente? Ela estava se sentindo a pior pessoa, triste. Só que a Bíblia fala que Deus começa a perceber o desprezo de Jacó por Lia. E o que ele faz? Ele dá filhos a Lia. Ele abre a madre de Lia. E porém, deixa Raquel estéril. Então veja bem aqui o que está acontecendo. Lia queria o que Raquel tinha. E Raquel queria o que Lia tinha. Ninguém estava satisfeito. A Lia queria o amor de Jacó. Mas Raquel queria os filhos de Lia. Vocês percebem que as duas eram abençoadas, que as duas estavam tendo o favor de Deus, mas as duas estavam insatisfeitas. Ou seja, uma estava sentindo falta do marido e a outra estava sentindo falta dos filhos. O amor que Lia queria, Raquel tinha em excesso. E os filhos que Raquel queria, Lia tinha em excesso. Sabe o que isso significa, amados? Talvez você tenha alguma coisa em excesso que falta em alguém. Por isso valorize aquilo que você tem. Não fique olhando para a falta. Confie no Senhor, porque na hora certa Ele vai honrar você. Mas a gente vive olhando para a falta, e essa falta, ela começa a deixar a nossa mente carnal, a nossa mente entristecida, a nossa mente focada nas coisas da terra, e esquece que há um Deus de olho em você. Então a gente percebe, agora eu vou ter que pôr óculos para ler, porque senão vocês não vão entender. A gente percebe por Lia como ela se sentia em relação a Jacó, pelo nome que ela dava aos filhos. Assim, ó, o primeiro filho que ela teve, Rúben, o Senhor viu a minha infelicidade. Ou seja, aqui Lia já conhecia o Senhor. Ela já não era mais ignorante. Ela já sabia que existia um Deus no céu. Então ela fala: o Senhor viu a minha infelicidade, e agora o meu marido me amará. Olha que absurdo. Ela achava que o filho ia suprir o amor do marido. Ela estava dando um filho não por causa da bênção do filho, mas porque ela queria o amor do marido. Olha o que a falta faz. Quando você sente falta de algo, quando você é rejeitado, quando você é rejeitado por alguém, você sempre vai procurar compensar em outras coisas, em outras pessoas, aquilo que falta na tua vida. É por isso que tem pessoas que às vezes arrumam um namorado hoje, um amanhã, um depois de amanhã, depois. Por quê? Porque ela está querendo mostrar que ela é amada, quando na verdade ela é rejeitada. Por isso que uma pessoa às vezes, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ela supre, eu vou gastar, eu vou fazer, porque ela está suprindo uma falta que ela está tendo. Então Lia, ela queria filhos para suprir a falta que ela tinha do marido. Eu estou falando para vocês uma coisa que nós vivemos na horizontal, mas eu quero que você entenda como funciona na vertical, como que funciona no céu tudo isso. Porque aqui nós estamos contando uma história de uma mulher rejeitada, como ela via a vida, como ela via a sua história. E nós precisamos entender, através de uma pregação dessa, como que o céu está vendo tudo isso. Porque muitas vezes a gente acha que Deus não está fazendo nada na nossa vida, quando Deus está fazendo tudo. Essa que é a verdade. E aqui, ela tem o primeiro filho. Aí, o que sugere aqui? Ela tem o segundo, certo? Simeão, o Senhor viu que sou desprezada. Ou seja, o primeiro filho ajudou ela? Não, porque ela continuou tendo filho e continuou falando que estava desprezada. Então ela tentou suprir com mais um filho, Simeão. Então ela continuou desprezada. Aí
ela fala assim: não, eu preciso ter mais um filho. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. Jacó provavelmente ficava com Raquel. Lia, que era a mulher que era visitada. Ele amava Raquel. Então aqui ela fala do terceiro filho, Levi: agora meu marido se apegará a mim. Olha o desespero dessa mulher. Sabe o que é isso? Como se chama isso? Carência. Mulher que quer suprir a necessidade, que precisa de Deus em homens. Ela dava filhos para ver se ela conseguia conquistar o marido. Ela começou a ter um filho atrás do outro para suprir a falta do amor de Jacó. Só que enquanto isso, Raquel estava estéril, não tinha filhos e estava lá, desesperada, querendo o que Lia estava tendo de sobra. A gente não olha essas coisas na nossa vida. E aí, ela tem um quarto filho. E aqui me chama a atenção. A Bíblia diz assim: que o filho se chamou Judá. Desta vez louvarei ao Senhor. Dá um glória a Deus, irmão. O que eu entendo aqui? A Lia já não estava mais apegada a Jacó. Ela já tinha sido rejeitada, desprezada, mas agora ela entendia que Deus era o seu Senhor. Agora ela estava louvando a Deus pelo filho que ela estava tendo. Agora ela estava feliz pela bênção que ela estava recebendo. Ela não coloca Jacó na história dela agora. Ela coloca Deus no centro da história dela e diz: desta vez louvarei ao Senhor. Amém? E a Bíblia fala assim: e Lia parou de ter filhos. Não sei por que fala isso, porque se a gente não continuar lendo a Bíblia, a gente vai falar que ela não teve mais filhos. Ela teve mais 3. Que ela teve Sacar, Diná e Zebulon. Então, aí a gente percebe que aqui era uma luta que ela estava tendo entre ela e o que ela sentia dentro dela. Era uma luta interna. Mas a gente percebe que ela foi curada no quarto filho. Só que daí nós observamos que Raquel, por sua vez, queria filhos, mas ela não se achegava a Deus. Mas a Bíblia diz assim, que um dia Raquel chegou para Jacó e disse: me dê filhos, senão eu morro. E Jacó vira para ela e diz: estou eu no lugar de Deus para te dar filhos? Ela achava que ela ia morrer se ela não tivesse filhos. O amor de Jacó não era suficiente para ela. Então a Bíblia diz que Raquel orou. Escute bem o que eu vou te dizer. Raquel não se converteu, Raquel só orou. Preste muita atenção nisso. Deus, Ele é fiel, amados, quando a gente ora. Mas isso não quer dizer que você tem uma vida com Deus porque você orou e recebeu uma bênção. Você tem que prestar muita atenção como é que está a tua vida com Deus. Porque a gente percebe que no processo de Lia houve uma diferença, que ela parou de querer o marido e começou a querer a Deus. Agora a gente percebe em Raquel que ela só fez uma oração a Deus. E Deus abriu a sua madre e ela teve um filho chamado. A Bíblia diz que José significa: Deus tirou a minha humilhação. O segundo filho que Raquel tem, ela tem no leito da sua morte. E ela coloca o nome de Benoni, que significa filho da dor. Sabe o que significa? Que Raquel, mesmo sendo mãe, mesmo sendo amada, neste momento ela já não é tão especial. Escute o que eu vou te dizer. Valorize o que você tem hoje. Valorize o teu esposo, o carinho que ele faz em você, ainda que seja pequeno. Ainda que o teu marido fale somente um oi, eu te amo, um olhar, valorize. Se o teu filho falar uma palavra de bênção para você, valorize. Porque Raquel, ela desperdiçou, além das bênçãos, o amor que ela tinha de Jacó, as bênçãos de ser mãe. Porque no leito da sua morte, ela diz assim, o filho da dor, Benoni. Só que Jacó pega imediatamente aquela criança e fala: não, ele vai se chamar Benjamim, filho da felicidade. Sabe o que eu quero te dizer? Raquel, ela morreu triste. Ela morreu sem
ter um relacionamento com Deus. Ela morreu provavelmente sem o amor que ela tinha de Jacó. Porque a palavra do Senhor, ela vai construindo e nos dando diretriz e direção, que o amor foi construído aos poucos e com o tempo sobre a vida de Lia. Ele começou a perceber que o amor da vida dele era Lia. Porque a Bíblia fala que quando ele passa os 14 anos, ele vai voltar para sua terra e ele tem um encontro com um anjo. Ele luta em Peniel, no Val de Jaboque, com um anjo. E quando ele está lutando, a Bíblia fala que aquele momento o nome dele é trocado. O que significa isso? Houve aqui uma conversão genuína e verdadeira. Sabe o que eu quero te dizer? Talvez você é crente faz 100 anos, mas ainda não teve uma conversão genuína na sua vida. Você ainda não deixou Deus trocar as tuas vestes, o teu nome. Você ainda não deixou Deus te tocar. Porque Jacó, por mais que ele sabia que era Deus que estava prosperando, por mais que ele sabia que era Deus que estava fazendo, ele também sabia que era por causa do seu avô Abraão. Ele sabia que ele estava servindo um Deus fiel, mas ele não tinha uma experiência única dele. Porque na volta, no caminho, ele vê: será que não é o exército de Deus vivo que eu estou vendo? Ele viu coisas que a gente não vê. Ele lutou com o anjo e prevaleceu. Porque ele sabia que a vida dele até aquele momento tinha sido pela força do braço. Tinha sido 14 anos escravizado, trabalhando por uma mulher, gente. Ele não estava trabalhando em prol ao reino, em prol a Deus. Ele estava trabalhando por causa de uma mulher. Ele estava trabalhando por algo que ele desejava. Mas no pano de fundo Deus estava trabalhando. No pano de fundo havia uma promessa. No pano de fundo havia Deus feito uma promessa para o seu avô, para o seu pai, e estava por trás de toda aquela história. Então a gente percebe que Deus tinha escolhido aquela mulher. E aquela mulher rejeitada, passando por tudo que passava, ela conheceu a Deus. Mas a Bíblia fala que quando ele tem essa transformação, eles estão andando e caminhando, Raquel dá a luz e dá essa dica aqui pra gente tremenda: o filho da minha dor. Por que dor? Devia estar infeliz, devia estar fazendo tudo que não agradava a Deus e ao seu esposo. E a Bíblia fala, amados, que Raquel, aqui ela fala, morre. Em Gênesis 35:19 diz: morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Amados, escute bem o que eu vou dizer. Raquel era o amor da vida de Jacó. Ele lutou 14 anos por essa mulher. Ele estava a caminho da terra dos seus pais. Ele simplesmente enterrou essa mulher na beira da estrada do caminho de Efrata. É como se ali já tivesse se encerrado um ciclo e começado outro na vida dele, sobre a vida dele com Lia. Então a gente percebe que Deus nas entrelinhas está trabalhando na vertical na vida dessa mulher. E a gente percebe que por ela escolher louvar a Deus o seu quarto filho, Deus assim abençoou ela com mais 3 filhos. Ela deu a sua serva, a outra deu a serva, era uma disputa. Mas quando ela entendeu que Deus estava com ela, ela simplesmente foi abençoada de graça. Ela teve 6 filhos. E para você saber, 6 filhos que fazem parte das 12 tribos de Israel. Olha a honra que essa mulher tinha no céu. Mas uma coisa que me chama a atenção, e que me chama a atenção de verdade, é que Deus ele foi tão específico, porque Deus permitiu Zilpa, Bila e Raquel terem filhos de Jacó. Mas o que me chama a atenção é que os filhos de Lia são históricos para a história de Israel. O filho de Raquel, que era José, foi o governador, foi aquele que supriu os irmãos.
Sabe, foi aquele que era o filho amado de Jacó. Mas a gente percebe algo tremendo, que a gente percebe que Deus, ele começa através do primogênito de Jacó ser o filho de Lia. Aí a gente vai observando e percebendo o terceiro filho de Lia, chamado Levi. Isso aqui é para a escola bíblica. A gente pergunta, mas são 13 tribos, por que você não conta às vezes? Você não fica contando, por que tem 13 e é 12? Porque a Bíblia fala que é 12 tribos. Só que no lugar de José, as tribos se dividiram em Manassés e Efraim. Mas daí você pergunta, por que tem 12 tribos se são 13? Por causa dos filhos de José. Porque Levi, ele não fazia parte das 12 tribos de Israel. Porque Levi, amados, era uma tribo que não tinha herança, porque era a tribo de sacerdotes do Senhor. Sabe o que eu quero te dizer? Desta tribo nasceu Moisés, nasceu Arão, nasceu Miriam. Todos os sacerdotes, todos os sumos sacerdotes, descendentes de Arão, vieram do terceiro filho de Lia. Quem pode dar um glória a Deus? Uma mulher que estava sendo rejeitada e falando, eu ainda sou desprezada neste filho. Lá do céu Deus estava olhando e falando, é desse filho que vai vir uma descendência de homens e mulheres de Deus que vão servir o meu santuário na terra. Aí a gente fala, meu Deus, como que a gente pode estar reclamando se Deus na vertical está fazendo algo muito maior naquilo que a gente acha que é problema para a gente? E aí quando a gente olha o quarto filho de Lia, Judá. Irmãos, Judá simplesmente é que deu a descendência de Jesus Cristo de Nazaré. Foi essa mulher desprezada pelos homens que foi escolhida por Deus para dar a vida à pessoa que ia dar a descendência do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A gente olha pelo o ângulo do céu, a gente percebe a mão de Deus trabalhando o tempo todo sobre a vida dessa mulher. E aí a gente fala, mas será que o final dela com Jacó, como foi? Eu sei como foi. A Bíblia diz assim, em Gênesis 49, 31. Quando Jacó morreu, ele pediu para ser enterrado na capela de Macpela. E a Bíblia está escrito assim, ó. Ali foram sepultados Abrão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. Irmãos, a mulher que ele lutou 14 anos estava sepultada na beira do caminho. A mulher que honrou Deus, foi desprezada, mas que permaneceu fiel, que entendeu quem ela era no Senhor, ela foi amada no final, ela foi enterrada junto com os antepassados de Jacó. Eu quero te dizer que hoje talvez você está sendo desprezada aqui na terra. Hoje talvez tem pessoas olhando para você, te virando a cara, te traindo, falando coisas para você, te deixando triste. Hoje talvez você esteja com falta de muitas coisas, mas aí deixa eu te dizer uma coisa, isso é teu olhar na horizontal, mas eu quero te dizer que o olhar na vertical do céu tem promessa, tem pano de fundo, tem história, tem Deus agindo, tem Deus fazendo, e Deus vai fazer na tua vida tudo aquilo que Ele falou, porque Ele é fiel. Às vezes você tem uma falta de algo e você fala, até hoje Deus não fez, e quem sabe Deus vai fazer nos teus filhos, na tua descendência, mas ei, aquele que te prometeu é fiel. Por isso glorifique e exalte ao Senhor, e saiba que o Senhor não te rejeitou, Ele está na tua vida para te abençoar. Mas a gente olha para a falta, a gente olha para a rejeição. Mas sabe aonde que Lia encontrou Deus, o amor de Deus? No quarto filho. Então eu louvarei ao Senhor. Escute o que eu vou te falar. Essa falta que está fazendo aí na tua vida, que você quer suprir,
através do amor de alguém, é só Deus que pode preencher. Sabe por quê, amados? Porque as pessoas, elas te preenchem 1 minuto, mas no outro minuto elas não te preenchem. E é Deus que permite essas coisas, porque a glória tem que ser dele. Por isso que esse vazio que você sente, desculpa o que eu vou falar para você, não tem psiquiatra, não tem psicólogo, ajuda, irmão, mas não tem que vai preencher. Quem vai preencher é Deus. Por isso, a hora que você entender que existe um plano muito maior sobre a tua vida, sobre teus planos, projetos e sonhos, você vai descansar e vai parar de querer ficar provando o tempo todo algo para alguém que nem merece a tua atenção. Às vezes a gente se desgasta, irmão. Perca o seu tempo, não, ganhe o seu tempo com Deus. Fale para Deus: Deus, por que está acontecendo isso comigo, essa falta? Eu preciso supri-la no Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é só. Deus é com você, e você e Deus é maioria. Quantas pessoas são casadas e são sozinhas? Quantas pessoas têm marido e se sentem só? Quantas pessoas têm família, têm filhos e se sentem só? Porque não são pessoas que te preenchem. Quem te preenche é Deus. Quem te preenche é o Espírito Santo. Por isso, você tem que parar e pensar. Jacó, ele buscou uma falta de uma rejeição que ele estava tendo dos pais naquela mulher. Ele ficou como escravo 14 anos. Escute, você pode estar sendo escravo de alguma coisa, mas está na hora de você passar pelo val de Jaboque, de ter um encontro verdadeiro com Deus. Está na hora de você entender quem é você em Deus, que você não precisa fazer as tuas escolhas, porque Deus já escolheu para você. Ah, mas está demorando porque Ele está trabalhando em você. Enquanto você não permitir Ele trabalhar em você, você vai bater a cabeça. Não espere amor das pessoas. Amados, a Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que a coisa mais difícil que tem é amar o próximo, irmãos. Não é? Porque a pessoa que está lá longe, né? A Gabriela Rocha, por exemplo. Eu amo a Gabriela Rocha. Converso com ela, não é verdade? Me dá trabalho. Mas e você que está do meu lado? Que eu tenho que conviver, que eu tenho que saber dos teus anseios, dos teus problemas. Eu tenho que amar. Então, em nome de Jesus, você não é desprezado. Você não é desprezada. Você é amado por Deus. Não fique tentando suprir a falta em algo. Supra já imediatamente no Senhor, e Deus suprirá a tua necessidade. Amém? Se coloque de pé. Eu quero convidar você a vir aqui à frente para a gente fazer uma oração. É 8h20 ainda, dá tempo, ó. 10 minutinhos você vai embora. A pior coisa que existe, amados, a pior, é o desprezo. Quem aqui que já sofreu desprezo de alguém? Alguém já sofreu? Indiferença. Quando você era jovem, aí você paquerava, né? Todo mundo aqui, já que foi jovem, paquerou, né? Sim ou não? Aí você gostava daquele menino, aí você enjoou, falou: não quero mais saber desse menino, não. Aí o menino começa a ficar difícil com você, começa a virar a cara, aí você começa a gostar daquele menino. Sabe por quê? Porque o desprezo, ele atrai. Preste atenção no que eu vou te dizer. Pare de ficar sendo atraído por desprezo, porque você tem Deus que te ama. Você é amado pelo Senhor. O céu não está te vendo como os homens estão te vendo. Os homens estão pisando em você. Os homens estão te humilhando. Eles gostam de te humilhar. Eles gostam de olhar para você e falar palavras que doem. Sabe, amados, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já sofreram bullying.
que já sofreram perseguições, palavras, que já sofreram ofensas. E você que já sofreu tudo isso, você sabe que dói. Mas você precisa entender que Deus não pensa assim de você. Então está na hora de você ter o teu quarto filho. Está na hora de você, não é profético, tá? Para quem tem 3 ficar com medo aí. Quarto filho no mundo espiritual é ter o Judá, irmão. É louvar ao Senhor pelo que você tem. Sabe, é você agradecer pelo aquilo que você possui. É agradecer pelo filho com saúde, é agradecer pela casa. Irmão, sexta-feira eles foram entregar comida na rua. Tem gente que está na rua tomando chuva hoje, comendo só um prato de comida que foi levado sexta-feira. E você todo dia tem lá o seu arroz, seu feijão, o seu ovo. Às vezes não tem a carne, mas tem o ovo. Às vezes não tem o ovo, mas tem a carne. Às vezes tem a salada. Às vezes não tem nada, mas glória a Deus tem o arroz. Mas você está num lugar coberto. Você está num lugar quentinho. Você tem coberta para dormir. Você tem alguém do teu lado para você abraçar quando você chora. Ainda que essa pessoa seja grossa, ainda que essa pessoa não seja muito amorosa, mas você tem. Você tem uma madre aberta, você teve filhos. E aí você fica querendo suprir a falta daquilo que você não tem. E não agradece por aquilo que você tem. E eu quero te dizer uma coisa. Não olhe para aquilo que o outro tem, olhe para aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque aquilo que Deus tem para a tua vida é na medida, é na exatidão. Amados, deixa eu dizer uma coisa, é muito bom ter dinheiro, mas melhor do que ter dinheiro é depender do Senhor e saber que Ele provém todas as coisas, amados. É saber que Deus cuida o tempo todo, é saber que você depende dEle. Deixa eu te dizer uma coisa, pare de buscar e ser escravo de Raquel. E comece a ter o quarto e gerar o quarto filho louvando ao Senhor. Porque você precisa ter um encontro com o Pai. Você precisa suprir essa falta. Porque o elogio que você quer na terra você nunca vai ter. Porque se você tiver hoje, amanhã vai cair tudo, irmão. E você não vai ter mais. Mas Deus, Ele vai te dar um corpo novo. Ele vai te dar uma história nova. Ele vai te dar uma eternidade. E vai dizer, tu és meu. Que Deus é esse, amados? Que deu o seu filho por você. Que está construindo uma cidade com ruas de ouro. Que está preparando um lugar para você. Uma eternidade. E você está preocupado com a falta de tomate na geladeira. Aí, você por causa da falta do tomate, você vai e desconta no marido. Você briga com o marido. Sabe, amados, eu escutei um testemunho, podcast esses dias, da irmã Maria Lorena. E ela disse assim, que uma coisa que me chamou a atenção. Ela falou assim, que quando ela estava na guerra, ela tinha dinheiro, mas ela não tinha comida para comprar, irmãos. Irmãos, não adianta nada, você tem que ter Deus. Porque Deus suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Você não está pobre, você está passando por um momento onde Deus está trabalhando no seu coração. Você não é alguém desprezado, você é alguém amado. Lia era desprezada pelo seu pai, pela sua irmã. Há alguém que diz que Lia era feia por causa dos olhos dela. Alguns historiadores dizem e falam que pela maneira como eles estudaram os olhos de Lia, diziam que ela era feia. Então o pai tinha problema porque não conseguia casar ela. A irmã tinha problema porque ela era feia e Jacó desprezava ela. Mas ela foi honrada por Deus. Ela foi escolhida por Deus. E eu quero te dizer que às vezes você fica tão preso nas tuas pequenez, naquilo que está te faltando, e esquece da grandeza daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Escute, Deus está suprindo toda a tua necessidade. Você não percebe, mas Ele está. Agora
pergunta que eu tenho para te fazer é: será que você está percebendo o que Deus está fazendo na sua vida? Nada mais importa, irmão. Nada mais importa quando nós conhecemos Jesus. Nada mais é importante. Agradece por aquilo que você tem e para de olhar para a falta daquilo que você não tem. Seja grato. Seja alguém que olha para a tua vida com gratidão. Esses dias eu fui pensar e reclamar. Na mesma hora o Espírito Santo falou: olha para a tua vida, olha para a tua casa, olha para os teus filhos, olha para o teu esposo. E eu comecei a agradecer a Deus pela minha família, pela minha casa. Sabe o que eu quero te dizer? Não dê lugar à murmuração. O desprezo, até você morrer, vai vir na sua vida. Eu vou falar uma coisa que vai chocar vocês. Hoje eu estou aqui no altar pregando a palavra, todo mundo está me ouvindo. Mas amanhã eu vou estar velha. Amanhã eu não vou estar pregando. Amanhã eu posso estar sendo desprezada por vocês, mas não por Ele. Sabe o que eu quero te dizer? Tudo passa, mas o amor dele dura eternamente. Sabe o que eu quero te dizer? Não dependa de homens, de mulheres, de pessoas. Dependa de Deus, do amor de Deus na sua vida, porque Ele nunca te deixa e nunca te abandona. E sabe o que é lindo? Que Ele diz: ainda que esteja velho, né? Não mendigará o pão. Ou seja, se você é justo, o Senhor vai cuidar de você até o último dia da sua vida. Por isso, não se preocupe com o que falam, com o que sentem, com o que estão apontando. Não se preocupe com isso, mas se preocupe em agradar ao Senhor, em saber que Ele é bom e que neste problema que você está reclamando, existe um pano de fundo, existe a mão de Deus, existe o poder de Deus agindo no sobrenatural para algo muito maior na sua vida. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Jesus, todos aqui, Senhor, já passaram por algum tipo de rejeição, mas eu venho pedir a Ti agora, Senhor, que o Senhor venha cobri-los com Teu sangue, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai trabalhando agora, Senhor, na vida de cada um de uma forma especial, em nome de Jesus Cristo. Eu queria pedir aos pastores, pastora Catiele, pastor Vinícius, pastor Alain, a Lídia também, pastor Ney, a Paula, irmã Elza, pastor Márcio, pastora Tati, pastora Mara, por favor, toque nessas pessoas, ore por elas. Não precisa fazer oração comprida, não, mas façam elas se sentirem amadas, façam elas se sentirem especiais. Toque nelas e diga assim: olha, eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu estou aqui para você sentir o amor de Deus sobre a tua vida. Deixa Deus tocar no teu coração. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus agir sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, toda rejeição hoje, nós decretamos que ela está caindo por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós nunca mais vamos olhar a nossa vida como algo que está sendo rejeitado, mas
uma coisa que eu quero que vocês entendam. O céu não é igual à terra. Sabe aquele dia que a gente está triste? O Senhor, Ele está enxugando nossas lágrimas. Aquele dia que a gente está chorando, achando que a gente está abandonado, que a gente está sozinho, existe um céu recolhendo as tuas lágrimas e colocando no outro. Sabe o que significa, amados? Que cada lágrima que cai dos seus olhos está num potinho de Deus. Aquele momento que você fala, eu não tenho uma casa própria, enquanto isso o céu está preparando ruas de ouro para você. Você é amado, você é amada pelo Pai. Então nunca mais se sinta desprezado, nunca mais se sinta pequeno, porque cada lágrima que cai no seu rosto, para Deus tem valor, para Deus tem uma história. Talvez para o teu filho, para a tua filha, para o teu pai, para a tua mãe, não tenha importância, mas para Deus tem. Porque você não é desprezado, você é amado. Só que a gente, para entender, a gente precisa se encontrar. Elias se encontrou. Já no filho Levi, em algumas traduções da King James, ela fala Yahvé. Ou seja, ela já estava começando a ter intimidade com o Senhor. Sabe o que eu quero te dizer? Busque a aprovação de Deus e não dos homens. Busque agradar a Deus e não os homens. Busque falar com Deus e não com os homens. Sabe o que eu quero te dizer, amados? Ninguém é perfeito. Irmãos, às vezes eu estou escutando uma mensagem no YouTube e eu vejo às vezes uma pastora, um pastor falar uma barbaridade tão grande que está fora da Bíblia. Eu falo, mas como que Deus levanta? Aí o Espírito Santo imediatamente falou que a glória é minha. Se eu deixar ele perfeito, ele vira um Deus. Sabe quem que nós temos que amar incondicionalmente? É o nosso Deus. É o nosso Senhor. É saber que Deus é bom. É saber que a sua misericórdia dura para sempre. Eu já vi pregadoras famosas dizer e Lia não teve mais filhos. Parou de ler Bíblia. Porque se continuasse, ia ver que tinha mais 3. Deixa eu te dizer uma coisa. Fale com Deus e saiba que a tua vida tem valor para o Senhor. Você pode ser desprezado aqui na terra, mas no céu você não é. Você é amado pelo Senhor. O Senhor te escolheu. O Senhor te ama. O Senhor está contigo. O Senhor é na tua vida. Sabe o que o Senhor está me mostrando, amados? É como se fosse uma bola de fogo dentro de cada um que está se entregando hoje para Ele. Algo vai explodir e eclodir dentro de você, e você nunca mais será o mesmo, porque o Senhor
passou por muita luta, mas Deus está curando, Deus está cuidando, e Deus está dizendo para você: os homens nunca vão parar de te rejeitar, nunca, mas eu jamais te abandonarei, eu jamais te deixarei. Você é mãe, é desprezada por filhos, você é esposa, que é rejeitada pelo esposo, você é esposo, que é rejeitado pela esposa. Ei, tem um Deus no céu no controle de tudo. Fique na posição e saiba que Deus te ama, e o nome dele vai ser exaltado e glorificado sobre a tua vida. Eu quero fazer uma pergunta: se do nosso meio tem alguém que quer se reconciliar hoje, ou quer aceitar Jesus, se tiver, levanta suas mãos e diga assim: eu quero. Tem alguém? A Tereza, vem aqui, Tereza. Tem alguém mais que quer aceitar Jesus ou se reconciliar? Vem aqui, Tereza. Alabassúria, alabaxeras. Chamado de Deus na sua vida. Sabe por quê, amados? Lia, ela foi chamada e foi escolhida. Preste muita atenção nisso. Ela podia ter fugido, ter feito uma besteira e não ter aceitado a condição dela de rejeitada, mas ela enfrentou e ela foi honrada. Eu quero que você entenda que você não é desprezado, e você não é desprezada por Deus. Ele te chama. Se você hoje quer se reconciliar, venha. Quer aceitar Jesus, venha. É um convite de Jesus, não é da pastora. Porque tudo na vida passa, irmãos, mas não a palavra do Senhor. A maneira, o modo que Deus age é diferente, mas a palavra é a mesma. Amém? Estende as tuas mãos aqui para a Tereza. A Tereza precisa mais do que a tua oração de reconciliação. Ela precisa da tua oração para ela ser livre de verdade. Senhor Jesus, Pai, a tua filha está aqui e ela está se reconciliando com o Senhor. Deus, tantas coisas que passam na vida da tua filha, mas ela não desiste de ti. É tão lindo de ver, Senhor. Independente das circunstâncias, ela sempre está na tua presença. Ela sempre te busca, porque ela sabe que a solução dela está em ti. Por isso, Pai, recebe, porque eu sei que o céu recebe ela de braços abertos. Tira, Senhor, dela toda essa enfermidade. Cura a mente, o coração, e faz dela uma mulher livre, uma mulher honrada, uma mulher abençoada, porque assim que ela é para os seus olhos, assim ela vai ser também para cada um de nós. Que o Senhor abençoe a casa, a vida, em nós, Jesus Cristo. Sabe, amados, eu quero fazer uma pergunta aqui hoje. Quem aqui hoje trouxe alguém para ouvir a palavra de Deus? Ela trouxe. Com toda a dificuldade dela, ela trouxe a vizinha dela. Faça tudo para agradar a Deus, irmãos, e não aos homens.